discordo de você. Jogo 6 de terça-feira, uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama para testar para fazer rádio, igual fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Olho no Lance, você, meu amigo, e minha amiga que nos assiste. Estou aqui com o Arthur Teodoro, o Jorge Bento e o Rafael para apresentar para vocês mais um programa Olho no Lance, falando sobre o futebol em geral que aconteceu nessa semana. Muito se tem pipocado sobre a pressão dos grandes clubes da Europa para a criação da Superliga Europeia, que vão abranger os três grandes da Espanha, Real Madrid, Barça e Atlético de Madrid. Vai abranger o Big Six da Inglaterra, Arsenal, Tottenham, Manchester City, United, Liverpool e Chelsea, e os três grandes da Itália, Juventus, Inter e Milan. Só que esse assunto tem gerado muita discussão porque justamente estão criando um monopólio, vamos dizer assim, das forças europeias. Muitos clubes não estão de acordo, muitos torcedores estão revoltados. O Bayern já se posicionou contra e está muito aliado à UEFA e à FIFA contra a criação da Superliga. E esse é o assunto que vamos tratar aqui hoje. Chamar primeiramente o Arthur Teodoro. Boa noite, Arthur. E quero saber, Arthur, o que você acha dessa criação da Superliga? Como você vê, com bons olhos, com maus olhos? É um bom para o produto futebol mundial, porque vai ter a elevação do patamar do nível dos jogos, mas, em compensação, você perde a chance da zebra, a chance do time pequeno, do Leicester ganhar uma Superliga, de um Porto ganhar uma Superliga. Você não vai ter muito isso. Boa noite, Arthur. Boa noite, Caleb, boa noite, Rafa, Jorge, todo mundo que nos acompanha. Bom, na verdade, eu acho que quando a gente fala do produto futebol ou o que isso vai trazer de benefício, na verdade, esse é aquela famosa frase, né, que o rico vai ficar mais rico e o pobre vai ficar mais pobre, né? A curto prazo, isso vai sufocar as outras equipes. Então, como você citou, equipes menores, de menor expressão, vão sofrer, porque a curto prazo elas talvez vão deixar de receber a renda que elas receberiam, ou então, como você citou, o acesso das equipes à Champions League, a grandes partidas, a uma renda maior, uma exposição maior da sua marca, e os ricos que estão na Superliga, eles vão ganhar cada vez mais. Para eles é muito rentável. Você vê os valores, são valores altíssimos, 350 milhões, só de você participar, com o vencedor ganhando 500 milhões. É o quíntuplo do que você ganha se você vencer a Champions League hoje. Então, é inegável que para as equipes que estão participando isso vai ser ótimo. Mas o futebol não tem só 20 equipes, né? Então, quando a gente olha, a gente também precisa pensar na Atalanta, que vem fazendo ótima gestão e que vai ficar de fora. A gente precisa pensar no Lyon, que veio muito forte nessas últimas Champions, no RB Leipzig, uma equipe que vem em grande ascensão no futebol mundial, as equipes do Red Bull em geral. Então, eu não vejo com bons olhos, acho que é um monopólio de muito mau gosto. Até o Florentino Pérez, que vem liderando, né, essa criação da Superliga, ele vem dando argumentos de que o futebol está em decadência, com a pandemia os clubes quase faliram, e aquele blá 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 tudo, o que a gente sabe que não é verdade. Então, assim, eu acho que é muito complicado a gente presenciar esse monopólio que está acontecendo, presenciar essa elitização do futebol e ficar calado. Eu vejo com péssimos olhos. Para mim, sou totalmente contra a criação da Superliga. Não, sem falar também que vai ser tipo assim, como a gente estava conversando aqui antes do programa, vai ser uma banalização dos grandes jogos. Eu não sei se até que ponto isso vai chegar, porque eu imagino que no início do futebol, quando se falava assim, vamos criar uma Champions League, por exemplo, o pessoal deve ter falado, poxa, mas aí vai ter grandes jogos todo ano, vai ser chato e tudo mais. Não sei até que ponto isso vai acontecer. Claro que vai levar em muito o nível do futebol
mundial, porque você vai ter confrontos Real e Barcelona, Real e Liverpool, Real e Juventus, Barcelona e Chelsea, com muito mais frequência, e toda semana você vai ter um grande jogo. E isso, querendo ou não, vai dar muita audiência, porque eu mesmo vou assistir, porque eu não sou nenhum besta, e acredito que a maioria das pessoas no mundo, apesar de serem contra, vão assistir porque já está criado, então a gente vai assistir, vão dar audiência para esses jogos. Mas, o Rafael, não sei se vocês acompanharam, você que nos assiste também, grandes jogadores começaram a se posicionar contra essa criação da Superliga. Neymar foi um deles, Richarlison, Mesut Ozil e tantos outros jogadores se posicionaram contra. O Bayern de Munique é a principal força aliada à UEFA para fazer pressão para a não criação dessa Superliga. Vale lembrar que a UEFA e a FIFA se juntaram e fizeram meio que pressão, dizendo que se os clubes forem participar dessa Superliga, os seus jogadores não poderão participar mais das suas seleções nacionais, consequentemente, não disputariam Eurocopa, Copa América, Copa do Mundo, e além dos clubes serem prejudicados com o banimento na Champions League, Europa League e todas as competições que a FIFA e a UEFA organizam. Ou seja, vai ser quase um banimento geral do futebol fora da Superliga. Como você vê essa criação da Superliga? Você é a favor ou contra, Rafael? Boa noite. Pois é, boa noite, Caleb, boa noite, Jorge, boa noite, Arthur, boa noite a você que nos assiste, Olho no Lance, nos prestigia com a sua audiência. Caleb, é interessante, né? E a UEFA e a FIFA, elas entraram para jogar pesado também, né? A mão pesada vem muito forte dessas entidades. Caleb, assim, eu vejo esse movimento. Se fosse algo que tivesse uma raiz, realmente, o ideal de melhorar o futebol mundial, o futebol europeu, o futebol mundial, que tivesse um movimento assim contra tudo que a UEFA, que a FIFA, eu coloco aqui Conmebol também, CBF, federações aí, mundo afora aí, que tem dado péssimos exemplos ultimamente, né? Nós tivemos casos de corrupção, casos muito questionáveis envolvendo essas federações e confederações, né? Se esses clubes se unissem, liderassem o movimento, né? Não fizessem uma panelinha como estão fazendo, se fizessem os 12, 15, mas convidassem os outros clubes, olha, vamos tentar fazer entre a gente, porque esses caras não estão fazendo do jeito certo, e a gente tem que ir contra isso. Eu acho que seria super válido. Eu acho que seria interessante fazer. Mas o que está acontecendo, na verdade, pelo que eu vejo, é um puro jogo de interesses. A UEFA tem um interesse dela, está lá, e esses clubes se uniram e querem o interesse deles. Só que é um grupo muito fechado. E aí, imaginando o futuro dessa tal Superliga. Imagina lá para, sei lá, qual rodada lá na frente, vai ter um jogo Arsenal Atlético de Madrid, que de repente não vai valer mais nada, um jogo que não vai levar coisa alguma a lugar nenhum, que não classifica para nada, que não tem rebaixamento, que apenas vai ter um campeonato desse. Vai ser um jogão, inegável. Mas, vai valer o quê? Vai ser um baile gostoso. Entendeu? E aí, eu fico imaginando também, por um outro lado, por que a UEFA, por que a FIFA, por que essas entidades ainda continuam com tanto poder sobre o futebol? Será que não está na hora, de repente, de realmente fazer uma mudança, mas uma mudança de verdade com essas entidades? Eu fico imaginando, quem é que delega isso? Por que o controle do futebol tem que ficar na mão desses dirigentes, dessas entidades que sugam cada vez mais, não só os clubes grandes, mas também os clubes pequenos? A gente fala que os clubes pequenos vão sofrer, eles vão sofrer sim, mas também a dona UEFA não está preocupada com nada. A UEFA, a FIFA aumentam o número de clubes, de seleções na Eurocopa, na Copa do Mundo, puramente por política, para conseguir um voto lá na frente. Não estão preocupados com esses times, com essas seleções. Elas estão preocupadas com o poder.
e está concentrado na mão deles. E aí o que acontece? Eu fico imaginando assim, a delegação desse poder na mão dessas entidades sugam esses times, sugam esqueço a palavra. Eu fico imaginando aqui se os clubes, se todos os clubes eles se unissem e fizessem realmente uma organização para fazer frente à UEFA, à FIFA e às outras entidades. Acho que o futebol sairia ganhando muito mais. Mas esse movimento que está acontecendo atualmente é totalmente lesivo aos torcedores, aos clubes de médio e pequeno porte ao Mundial. E eu não concordo com isso. Vale lembrar também que essa Superliga não vai ser, por exemplo, fala muito que vai ser um monopólio e tudo mais, mas tem um pouco uma pitada de coerência, vamos dizer assim, porque serão os 12 fixos, os 12 já citados no início do programa, mas o resto dessas 8 vagas vão ser distribuídas para clubes que atingirem tal meta no decorrer do ano. Por exemplo, se o Sevilha for campeão da Liga, campeão de tudo, aí vai ter uma vaguinha no outro ano na Supercopa. Pelo menos foi isso que eu li e me informei. Mas ainda assim, eu creio que será uma banalização completa do produto, dos grandes clássicos, dos grandes jogos que acontecerá na Europa. Para deixar a opinião dos nossos comentaristas aqui, ô Jorge, você é a favor ou contra essa monopolização do produto futebol pelos grandes clubes na Europa? Boa noite, Caleb. Boa noite, Rafael e Arthur. Eu sou totalmente contra essa criação da Superliga, né? Primeiro porque o que está em jogo é a questão econômica, é o dinheiro, né? E a gente sabe que o futebol, juntamente com essas instituições, melhor, né? A FIFA, a UEFA, a Conmebol, isso traz muito dinheiro, né? E a gente está acostumado de ver aí corrupção e desvio de verbas dentro do contexto esportivo. O antecessor do Alexander Ceferin era o Michel Platini, o ex-jogador Michel Platini, e ele foi obrigado a deixar o UEFA por corrupção. Então, nós temos aí um legado de pessoas que estiveram frente a instituições e que tornaram-se milionários, sem falar aí de João Avelange, aqui no Brasil, Ricardo Teixeira e tantos outros, Marim. Essas pessoas, podemos afirmar que fizeram algo para o futebol, mas que também, por outro lado, enriqueceram. Então, infelizmente, os grandes mandatários, eles é interessante também, que eles tornam ditadores, né? Assim que eles ocupam o cargo, eles tornam ditadores, autoritários, eles querem ter voz para tudo e acaba desprezando clubes, federações, enfim. Então, há um interesse muito grande, há um jogo político e econômico por detrás disso. Então, a criação da Superliga não é legal no momento. Eu acredito que tem erros, sim, tem erros tanto na UEFA, na FIFA, que poderia distribuir dinheiro aí de uma forma mais igualitária para os clubes, tanto para o clube grande, para o clube médio e o pequeno. Tem condições? Tem. Então, tem umas coisas que eu também não concordo. Mas
que até agora o futebol está caminhando muito bem, sim, com a UEFA, com a FIFA. Lógico, precisa de uma revolução, sou a favor de uma revolução, mas uma revolução moderada, uma revolução onde possa trazer resultados e não trazer uma guerra. Nós vamos conviver agora com uma guerra política e econômica com a criação da Superliga, e isso não é legal. Então, quando o Neymar e outros grandes jogadores já colocaram contra a Superliga, aí você pode ver e analisar, então, que a Superliga está sendo criada não da vontade da maioria dos atletas, mas sim por uma minoria que quer usufruir do poder e enriquecer novamente, não tenha dúvida. Então, a questão-chave da criação da Superliga é o monopólio, que é o dinheiro. E até como vocês todos os jogadores serem contra e tal, a gente vê, é realmente uma vergonha que, por exemplo, a seleção brasileira vai jogar na Suíça e na época o presidente da CBF, acho que o Marinho, na época, o Ricardo Teixeira, não lembro, ele não poder viajar com a seleção porque ele não podia entrar na Suíça, que ele ia ser preso. Isso é uma vergonha, isso é algo inimaginável. A pessoa que comanda o futebol brasileiro não poder entrar em um país porque senão vai ser preso. Era o Del Nero. O Del Nero? Marcou o Del Nero. Era o Del Nero. Pô, o cara não podia ir no jogo. O cara comanda o futebol brasileiro. É o maior, é o que está no topo do futebol brasileiro. Ele comanda a confederação do nosso país e ele não pode entrar em outro país porque senão ele vai ser preso. Isso é uma vergonha. E é um aí, absurdo, né? entra outra questão. Será que o jeito que essa Superliga está sendo feita é o jeito que a gente devia combater as entidades? Assim como o Rafa falou, a gente não pode também ficar quieto sobre o domínio da FIFA, UEFA, mas uma coisa é você querer que essas entidades parem de dominar. A outra é você impor uma liga dessa à força, retirando totalmente a chance das outras equipes, né? Então, acho que são assuntos que estão interligados, né, dessa questão da entidade dominar o futebol e também agora da criação da liga, mas eu acho que não é o jeito certo de se fazer, se forçar a goela abaixo algo a ser feito, deixando clubes de fora, sem um planejamento, acho que não é o jeito certo, não. Arthur, mas e ainda Pode tem, falar. desculpa, cara, e ainda tem o fato assim, essas entidades assim, promovem campeonatos, é regra para tudo, é regra para construir estádio. A gente vai, por exemplo, no Maracanã. O Maracanã teve que ser triturado por dentro e reconstruído de uma forma que não tinha nada a ver com a sua história. Aí tem regra para formato de rede, não pode ser rede caída, a rede tem que ser quadrada. O VAR é uma bagunça. Na Europa até funciona um pouco, mas a gente tem um exemplo aqui na nossa Conmebol. O VAR é totalmente bagunçado. A arbitragem, às vezes, é tendenciosa. Há indícios de amizades internas ali com o presidente, time do presidente que chega a fases agudas de campeonato continental. E aí eu fico imaginando assim, por que será que... Sabe, eu me lembro de uma... Por que essas entidades têm que ter esse controle? Me faz lembrar uma citação aqui do rei Francisco I, da França, na época das navegações, que dividiram o mundo entre Portugal e Espanha. E perguntar, olha, você não está respeitando o Tratado de Tordesilhas. E ele respondeu da seguinte forma: eu gostaria de ver a cláusula do Testamento de Adão que me exclui da partilha do mundo. Então, por que os clubes têm que sempre obedecer a UEFA, a FIFA, a Conmebol, se eles não têm essa moral toda para falar e para organizar e para mandar nos direitos econômicos, já que quem joga bola, quem paga salário são os clubes? Aqui a gente tem um exemplo no Brasil, que data FIFA tem campeonato brasileiro, tem campeonato normal, e aí os nossos times que pagam o salário dos jogadores é obrigado a ceder o jogador para a seleção, e se duvidar, o jogador ainda volta lesionado e fica meses lesionado. Outra questão, hein? Né, aproveitando o gancho do Rafael, é que, na verdade, os jogadores hoje e clubes são produtos hoje, tanto da UEFA como da FIFA. Infelizmente, são produtos. E também tem toda a questão, né? Claro que a Superliga, do jeito que está sendo feita, para mim é um jeito errado. Só que a ideia em si da Superliga não me parece errada, porque vai ser uma nova Champions League, só que feita pelos clubes. Claro que
é uma visão muito embrionária ainda sobre tudo que está acontecendo. Só que se você parar para pensar, todo campeonato teve o seu embrião. Todo campeonato, no início, deve ter sido... Claro que eu não vou saber o início de todos os campeonatos, porque eu tenho 19 anos e o futebol começou em 1800 e tanto. Então é impossível a gente saber tudo. Mas, por exemplo, campeonatos brasileiros tinha o 87, por exemplo, que é a disputa até hoje. Tinha o pote A, o pote B, o pote C. E o pote A enfrentava o pote B. Só que o Flamengo ganhou o pote A, não quis enfrentar o pote B. Aí tem a briga até hoje de Flamengo e Sport para ver quem é o campeão de 87. Claro que isso é um exemplo bem à parte do que é atualmente, mas na minha visão uma coisa embrionária, que se for feita, pode trazer um enorme benefício ao futebol a longo prazo. Porém, o futebol a curto prazo, até médio prazo, vai perder muito o seu produto, porque as pequenas e médias equipes não vão conseguir chegar tão longe no campeonato, não vão conseguir visibilidade, não vão conseguir o dinheiro que precisam e vão continuar sendo pequenas e médias equipes. Então, isso meio que, como o Arthur disse no início, deixa o rico mais rico e o pobre mais pobre. E o médio fica médio, se não piora. Então, é meio que uma elitização do futebol, que, na minha opinião, um esporte do povo, é o único esporte que o mais fraco tem, sim, grandes chances de ganhar. É o único esporte que você vê Leicester ganhando a Premier League, Porto ganhando a Champions League, Colo-Colo ganhando a Libertadores. Então, é uma coisa muito à parte dos outros esportes. Não tem como você dimensionar um esporte do povo e elitizar do jeito que os clubes estão fazendo. Claro, para os clubes é muito benéfico, e como já foi dito, são premiações absurdas e premiações fora da curva e fora da noção do que é atualmente. Mas eu acredito que, a longo prazo, será uma boa conquista para o futebol se for feito de forma correta, o que eu não acho que esteja acontecendo. Mais alguém quer inteirar algum ponto ou alguma discussão? Pode falar. Vai lá, Arthur. Pode ir. Antes do Rafa falar, o Caleb encerrar, só também falar que, como a gente estava conversando antes da gente começar o programa, citando o teu exemplo da Itália, né? Que eu disse que a Atalanta, por exemplo, ela vinha disputando a Champions com mais frequência que o próprio Milan. E a Atalanta, ela chegou mais longe na última Champions do que a Juventus. Então, será que não é melhor realmente para a Juventus e para o Milan fazer parte da panela e ter a classificação garantida, jogar o grande torneio com garantia de que não vai ser eliminado por um Lyon e Porto da vida e passar um vexame com um grande time? Tem esse lado também, né? Tem as questões também, né, que a gente estava falando que a UEFA vai pesar a mão também, dos jogadores desses times não disputarem torneios de seleções, né, ficarem fora da Eurocopa e da Copa do Mundo. Isso é aquela coisa, mexe às vezes com o sonho que a pessoa tem, né, e mexe com um produto muito grande, que é a Eurocopa que está aí batendo a porta, e tem a Copa do Mundo de 2022, né. Não sei se realmente isso procede, se é possível, juridicamente, a UEFA e a FIFA interferir dessa forma, né? Mas vamos ver como serão sendo os próximos capítulos aí. Eu, particularmente, estou vendo muita polêmica em torno desse campeonato, dessa Superliga, mas eu estou vendo muito engajamento dos times, dos 12 times, de entrar realmente de cabeça nesse campeonato. Então, eu acredito que vai ser uma briga, uma disputa muito grande daqui para frente. Nos próximos dias serão cruciais. Com certeza, nos próximos dias promete muito a resposta, né, que os grandes clubes que lançaram até agora só foram atacados. Até agora teve só ataques a ele. Provavelmente, nesses próximos dias, os grandes clubes vão se responder. Vai ter uma dimensão ainda maior dessa Superliga e você vai acompanhar tudo isso aqui no nosso canal do Olho no Lance. Vamos ficar por aqui por hoje. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e comente o conteúdo e compartilhe com seus amigos, com o seu grupo de família, qualquer pessoa você compartilha e nos dá essa moral. Até semana que vem temos mais um programa Olho no Lance na terça-feira, às 6 horas.